Olá, meu nome é João Marcos Regaber. Eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso sobre análise estrutural de proteínas, utilizando elementos finitos, com orientação do professor Inácio Iturriós. Existem diversas estruturas biológicas formadas por proteínas. Temos alguns exemplos aqui com diferentes tamanhos e funções, como hormônios, enzimas, vírus, estruturas como colágeno e actina, e algumas que atuam diretamente no DNA. Neste trabalho, é utilizado para simulações a estrutura da lisozima, que por ser pequena e estável possui bons resultados experimentais. O objetivo do trabalho é empregar a simulação utilizando elementos finitos e ligações químicas como elementos unifilares, utilizando diferentes modelos em diferentes conformações da proteína lisozima, realizar o ajuste do modelo utilizando parâmetros experimentais e discutir a influência das ligações secundárias no resultado. Todas as proteínas são formadas por uma sequência de aminoácidos. Ao todo, existem 20 aminoácidos diferentes, e eles são formados por uma cadeia principal, que possui um carbono central, ligado a um grupo amino e a um grupo carboxílico. Eles se conectam por ligações peptídicas e formam uma sequência de cadeias principais, que é chamada de estrutura primária da proteína. Entre as estruturas primárias podem ocorrer ligações secundárias e terciárias. As estruturas secundárias são as ligações que ocorrem entre as cadeias principais, aqui assinaladas por esses três pontinhos, sendo as mais relevantes as ligações de hidrogênio, que são mais fracas do que as ligações primárias. Algumas estruturas típicas se formam a partir dessas ligações. As alfa-hélices, as ligações torcem a estrutura, formando uma hélice, e as beta-folhas, as ligações alinham dois ou mais segmentos, formando uma espécie de tecido. A estrutura terciária ela é formada pelas ligações entre as cadeias laterais. As cadeias laterais são partes que compõem os aminoácidos e diferem os 20 aminoácidos entre si. Essas ligações, em geral, são mais fracas do que as da estrutura secundária. Os resultados experimentais, que tipicamente são obtidos pela cristalografia de raio-x, podem ser obtidos pelo Protein Data Bank, que é um banco de dados de estrutura de proteínas que pode ser usado livremente e disponível na internet. As informações podem ser exportadas em formato PDB, que vem nesse formato, que informa as coordenadas de cada átomo da proteína, seu elemento químico, a que aminoácido pertence e seu fator de temperatura. Esse fator de temperatura é uma medida da confiança de quanto a posição do átomo varia em torno de suas coordenadas, sendo um indicativo experimental da sua flexibilidade. O software Quimera, ele permite a leitura do arquivo PDB, possui algumas opções de visualização tridimensional da proteína e é possível exportar as ligações químicas da estrutura primária da proteína. O Atlas de Contato de Proteínas é um banco de dados de ligações não covalentes. Ele disponibiliza milhares de estruturas existentes no PDB, com detalhes sobre as ligações secundárias e terciárias. Ele apresenta uma fácil visualização, de onde estão essas estruturas, e ele permite inserir um arquivo PDB e fazer o download dos contatos dessa estrutura das ligações não covalentes. O fator de temperatura para uma simulação de análise modal, ele pode ser calculado pela equação 1, sendo o BI, o fator de temperatura, calculado para cada átomo, como resultado do somatório dos quadrados dos deslocamentos x, y e z, dividido pelo quadrado da frequência angular, para cada modo de vibração n, e multiplicados por uma constante, com o termo Kb, a constante de Boltzmann, e T a temperatura absoluta em Kelvin. Os fatores de temperatura calculados e os experimentais foram normalizados pela equação 2, e os resultados foram avaliados usando o coeficiente de correlação de Pearson, calculados usando a equação 3. São escolhidos para esse estudo três diferentes configurações da proteína lisozima, obtidas por cristalografia de raio-x e com os dados disponíveis no PDB, com os códigos 4YM8, 1DPX e 1DPW.
As imagens aqui mostram a estrutura tridimensional simplificada, que mostra a estrutura secundária, com as alfa-hélices, podem ser vistas aqui, coloridas, e as beta-folhas. É utilizado o software ANSYS para a simulação da estrutura, onde são definidos elementos de massa para cada átomo, representados pelos asteriscos em azul, e elementos de viga são definidos para representar as interações entre os átomos. Em linhas azuis são para a estrutura primária e em vermelho para as ligações de hidrogênio. Para definir a rigidez de cada elemento, de acordo com a ligação química dada aqui na tabela, é utilizado a equação, com um módulo de elasticidade constante e com a distância L medida para cada ligação. É possível calcular a área de seção para chegar no valor da rigidez de cada ligação química. Por estar lidando com valores de massa e comprimentos muito pequenos, é utilizada uma escala entre os valores reais e os valores numéricos para evitar erros numéricos ao realizar os cálculos no software. A lisozima possui cerca de 1000 átomos e 1000 ligações primárias. Como o número de elementos e cálculos é muito grande para ser realizado manualmente, é elaborado neste trabalho uma rotina utilizando Excel, que lê os parâmetros de entrada e realiza os cálculos e as definições das ligações, gerando um código que pode ser lido pelo ANSYS para ser realizada a simulação. Para ligações primárias, é utilizada apenas as ligações do software Quimera, e para as ligações de hidrogênio são retiradas do PCA. Quando há otimização, a avaliação dos resultados é feita dentro do ANSYS. Na otimização, o módulo de elasticidade dos elementos, que é constante nas demais simulações, ele varia conforme a equação, onde o C é o coeficiente a ser avaliado para retornar o melhor valor do coeficiente de correlação de Pearson possível. O módulo de elasticidade continua igual às outras simulações. O beta-m é a média do fator de temperatura experimental normalizado entre os átomos de cada ligação. Como o fator experimental é um dado para cada átomo, e aqui ele precisa ser inserido no elemento, em cada ligação química, então é realizado a média entre o valor de cada átomo. E esse valor ele é calculado para cada ligação. Assim, o módulo de elasticidade ele varia, né, de acordo com um parâmetro experimental, que é justamente relacionado à flexibilidade dos átomos. A avaliação dessas iterações e dos resultados, buscando o melhor coeficiente de correlação possível, é feito dentro do ANSYS. Aqui temos os resultados da otimização para 4YM8 da estrutura primária, onde podemos observar que o processo iterativo ele vai aumentando o coeficiente C até encontrar um ponto em que o coeficiente de Pearson diminui. Então ele define uma região onde ocorre um máximo local e são avaliados pontos que alternam e se aproximam ao redor do melhor resultado obtido até então, até obter a convergência. Na tabela temos os resultados de C para todas as optimizações e um exemplo de como ficam as curvas para o maior e para o menor valor de C. Apesar da simplicidade do método, em sua oitava iteração, obteve um erro relativo ao ponto ótimo de no máximo 0,2% para todas as otimizações realizadas. Observando os resultados, a curva indica um ponto de máximo global, com os resultados convergindo para esse ponto. Os resultados foram bem semelhantes para as demais configurações da lisozima. Aqui podemos visualizar os resultados para o fator de temperatura experimental em preto e para a estrutura primária em verde e otimizada em amarelo. Podemos perceber que existem diversos picos ao longo da estrutura, que se devem às cadeias laterais, que possuem maior flexibilidade por estarem livre em um dos lados, e fixas à cadeia principal do outro, como podemos visualizar no modo de vibração, que corresponde ao aminoácido arginina.
que possui uma cadeia lateral longa e tem um maior fator de temperatura experimental. Podemos visualizar um erro elevado também no início e no fim da cadeia da proteína, e que a otimização, de maneira geral, ela aproximou o resultado. Aqui podemos visualizar os resultados para o fator de temperatura experimental, em preto, para a estrutura com adição de ligações de hidrogênio, em azul, e otimizado, em laranja. Com a adição de ligações de hidrogênio, há uma visível melhora em relação ao resultado experimental comparado com o resultado da estrutura primária, principalmente nas extremidades, onde o resultado só para a estrutura primária era ruim. Abaixo são indicados átomos que possuem ligações de hidrogênio por triângulos em vermelho e verde, e podemos ver que em regiões sem ligações de hidrogênio e que coincidem as cadeias laterais, os picos se acentuam, como são indicados nas setas em laranja. Alguns coincidem com valores experimentais e outros não, como indicam nas setas. De maneira geral, a otimização em laranja aproximou o resultado, intensificando alguns picos que coincidem e reduzindo os demais. Todos os resultados foram cruzados para avaliar como eles diferem entre si. Resultados entre o fator de temperatura experimental das estruturas, eles mostraram uma boa correlação entre si, o que indicam que as estruturas são parecidas. O cruzamento dos resultados da estrutura primária, eles foram arredondados para 1, o que indica que a simulação da estrutura primária da proteína lisozima, ela é incapaz de trazer informações sobre o seu estado de conformação. Os demais resultados cruzados, eles apontaram uma boa correlação e de maneira geral, houve uma melhora em todos os resultados otimizados, podemos ver nesses pontos, e também com a adição das ligações de hidrogênio. Então, as conclusões. Comparando os resultados com o Giordani, que utilizou um método de CG, também para a mesma estrutura 4YM8, os resultados do coeficiente de correlação de Pearson para a estrutura primária otimizada foram próximos aos obtidos por ele, indicando um resultado aceitável para um método de baixo custo computacional. O melhor resultado foi para um método com ligações de hidrogênio e otimização. Como vimos pelo cruzamento de resultados, a simulação da estrutura primária foi inútil em perceber a diferença entre as estruturas. A adição das ligações de hidrogênio resultou em melhorias significativas para os resultados, indicando uma possibilidade de diferenciar esses estados de conformação que foram estudados. O método de otimização, apesar de simples, teve boa convergência. O aumento da correlação nas estruturas otimizadas indicou uma melhora na dinâmica global da estrutura, podendo haver algumas distorções e picos. Para os trabalhos futuros, se sugere uma melhoria dos algoritmos e a adição de mais informações nos modelos, como mais ligações, e ver como que elas se comportam, que nesse modelo não foram utilizados átomos de hidrogênio e nem moléculas de água. Também sugere a possibilidade de utilizar outros métodos de otimização com maior grau de convergência, que sejam mais eficientes. Também podem ser feitas alterações na função de otimização, já que essa função teve alguns erros. Outras estruturas biológicas podem ser testadas, tanto para validar o método ou para investigar o seu comportamento. E, por fim, melhorar a comunicação com áreas da bioquímica e biologia, direcionando esse trabalho e essa metodologia e esses resultados para possíveis aplicações. E muito obrigado pela atenção.